Que a paz do Senhor esteja com você. E a palavra que o Senhor vai ministrar aos nossos corações, que ela faça a diferença na sua vida. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração, você encontra na segunda crônica, o segundo livro de crônicas, no capítulo 20. Versículo 12. Quando Josafá estava naquela situação de muito perigo, onde ele via que tinha 3 povos, 3 nações que se reuniram para destruir o povo de Deus. E ele buscou a face do Senhor, ele pediu socorro a Deus. E ele disse, no desespero dele, ele disse: "Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti." Ele disse, realmente ele não tinha força nenhuma para lutar contra aqueles povos, mas o olhar dele não ficou paralisado naquele povo. Ele olhou para Deus. E quando você olha para Deus, para o nosso Criador, você não se embaraça com as ameaças do mundo. Nós estamos vivendo tempos onde é muito constante a ameaça de que as coisas estão difíceis, mas que vão piorar. Quando você está nele, no seu Criador, a história é diferente. Esse rei, Josafá, ele tinha tudo para se desesperar. Ele não tinha o exército que comparasse, que pudesse pensar na possibilidade de lutar contra aqueles 3 povos. Ele tinha tudo para ficar apavorado. Se ele ficasse olhando só para eles, para os inimigos, para aqueles que estavam tentando destruí-los, ele teria sucumbido. Nós devemos ter o nosso olhar atento para ele, para o nosso Criador. Porque é nele, na rocha inabalável, que nós devemos nos firmar. Nós não devemos olhar para as ameaças do mundo. Devemos olhar para aquele que pode transformar o quadro. E foi o que Deus fez na vida de Josafá. Ele foi um vitorioso. Josafá, em pedir a Deus, em pedir a pessoa certa a solução daquele problema que parecia tão assim impossível de ser resolvido, porque eram poderosos, era exército poderoso, e eles acharam pouco e se reuniram. Então a ameaça ela estava ali diante dele. Mas ele buscou aquele que vence toda e qualquer batalha. Ao nosso Criador. Ele procurou nele o refúgio. O socorro está nele. Então, se você está vendo que as coisas estão difíceis, que está acontecendo muita injustiça, que hoje tudo que você procura fazer de certo, você é julgado. Hoje, a família, ela sofre mas muito bombardeio do adversário de nossas almas. Eles querem desmontar. O inimigo de Deus quer destruir a primeira instituição criada por Deus. A família, que é a base de toda a sociedade saudável.
Uma sociedade, para que ela seja saudável, ela precisa estar firmada na família. Antes do Senhor permitir a existência do Estado, antes de qualquer outra instituição, ele criou a família. Antes mesmo de criar a igreja, ele criou a família. Família é projeto de Deus. E existe uma batalha constante do adversário de nossas almas contra esta instituição, que é a base de uma família, de uma sociedade. Uma sociedade que desconstruir a família, ela vai desmoronar. Porque o plano de Deus, você vê em Gênesis. Em Gênesis 2, você vai ver no versículo 24. Olha o que aconteceu. O Senhor disse: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E aí ele disse também: frutificai. Ele disse frutificai. Quando ele fez o homem e a mulher, ele ordenou que eles dessem fruto. Então, essa família que o Senhor constituiu, ela não pode ser simplesmente desconstruída. Não pode. Por mais que a sociedade tente enganar você, dizer que você não precisa construir uma família e que você não precisa honrar os seus pais e que você pode até, se o seu pai, sua mãe, educando você com amor, disser algo que te desagrada, então você não tem, se você tem eles como família, como base da sua vida, você não vai denunciá-los, mas a sociedade diz que você denuncie. Há uma legalidade para a desconstrução da família. E a família é projeto de Deus. Você já viu alguma vez alguém que faz alguma coisa contra a vontade de Deus prosperar? Eu nunca vi. E ninguém nunca viu. Aquele que é contra os planos de Deus, o projeto de Deus, ele é que se autodestrói. Então nós devemos lembrar que a família não foi criada por homens. O homem fez o Estado, regularizou, fez leis, mas Deus, ele fez a família, e para que essa família tenha firmeza, segurança, ele enviou o seu filho para salvar a humanidade, todas as famílias. Esse filho morreu por nós para nos reconciliar com o Pai, para termos o caminho de volta para casa, porque nossa casa é lá, é com o Pai. E o Filho, ele veio para isso, o Filho de Deus Pai. Ele veio ao mundo para abençoar a família. E aí foi construída, depois de toda a missão de Jesus Cristo, ele morreu por nós. Primeiro ele ensinou e ele ainda disse, quando tentaram contra Jesus, falando como que já que a lei de Moisés dizia que sobre o repúdio à esposa, ele vai e remonta para o Velho Testamento. E ele lembra que o Senhor disse, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher,
e serão ambos uma só carne. Ou seja, o adultério não é permitido por Deus. Por Deus, o casamento deve ser monogâmico. E o casamento, ele é bem claro aqui. O homem vai deixar o pai e a mãe e vai apegar-se à sua mulher. Homem, mulher, casamento. Homem, mulher. Se o mundo disser o contrário, está sendo contrário à vontade de Deus. Está tentando desconstruir a família que foi criada por Deus. E aí Jesus Cristo vai e confirma que o plano de Deus é esse. E que o homem não deve adulterar. Esse casamento deve haver nele uma aliança. Onde ambos, um honra o outro e torna uma só carne. Por isso que o Senhor também é contra a fornicação. Por quê? Que é o relacionamento fora do casamento. Porque é uma só carne. Então, como é que eu vou ter uma só carne com uma pessoa e daqui a pouco, não gostei mais, vou agora ter uma só carne com outra pessoa? Aí não é esse o plano de Deus. Então, por isso que ele não quer que fora do casamento, nem com outra pessoa que não faça parte do casamento e nem antes do casamento. Então, tem que haver esse equilíbrio. Interessante que parece até simples conservadorismo, mas não é. Já percebeu que quando foge da orientação do nosso pai, o negócio dá errado? Dá errado. Por isso que é bom obedecer. É melhor do que sacrificar. Bom é obedecer. Então é isso que o Senhor diz, que nós devemos andar conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E assim a família vai ter saúde. A família constituída por Deus, ela é saudável. Nela a plenitude, a alegria. E nós devemos batalhar, como Josafá batalhou contra aquelas 3 nações, sem levantar uma arma, sem chegar nem perto deles. Ele batalhou como? Buscando a face de Deus, pedindo o socorro de Deus, como nós devemos pedir por nossa família, pedir pelo socorro de Deus, para que Deus venha resgatar a nossa família, proteger os nossos filhos, proteger. É isso que Deus quer de você, que você faça como Josafá. E aí Josafá, Deus deu a vitória a ele. Ele disse que nesta batalha você não tem que pelejar. E ele foi até o lugar que Deus indicou para contemplar o poder de Deus. Porque Deus destruiu os 3 povos que vinham contra Josafá. Deus foi quem destruiu eles. E Josafá passou 3 dias com todo aquele povo tirando os despojos, porque só tinha cadáveres. Lá não tinha mais nenhum soldado vivo, não tinha, só cadáveres. E aí eles tiraram os despojos, as armas, os bens que estavam ali, iam apodrecer junto com aqueles corpos. Porque Josafá venceu, porque buscou a Deus. E a nossa família está precisando que busquemos a Deus. Devemos buscar o socorro de Deus sobre a nossa família, sobre todas as famílias constituídas por Deus que estão na face da terra, para que Deus proteja essa família contra essas ideologias malignas que estão destruindo a sociedade,
As pessoas estão desorientadas. Tem gente casando com bicicleta. Tem gente casando com animal. Tá todo mundo louco. Porque tentaram destruir, desconstruir a instituição primeira e que foi criada por Deus, a família. Então as crianças, os jovens, eles estão sendo bombardeados. O tempo inteiro, gente, até no desenho animado que eu estava assistindo com a minha netinha, que parecia completamente inocente o desenho, mas eles tentando desconstruir a família, eles colocaram mensagens subliminares, distorcendo a mente da criança, para que ela não entenda o que é família. Família é a união do homem com uma mulher e juntos se tornarão uma só carne e gerarão filhos. Terão filhos ali, vai haver fruto. Não é uma mulher com um cachorro, não é um homem com uma bicicleta, outro casou com uma árvore. Onde que vai sair o fruto? Ou com o mesmo sexo? É impossível sair algum fruto. Não sai. É maldição. É distorção de valores. É a tentativa de destruir a família, porque é base da sociedade. E aí destrói a sociedade. Então vamos acordar para isso. Povo de Deus. Vamos orar. Vamos clamar a Deus como Josafá fez. Para que as famílias não sejam tão bombardeadas. Para que a sociedade que está doente, a nossa sociedade está inflamada. Parece que a vantagem é só naquele que não trabalha, naquele que nega a Deus. É uma sociedade distorcida, onde o dinheiro fica nas mãos dos governantes e eles desviam, fazem mau uso do dinheiro público. Fazem mau uso do dinheiro público. Fazem muitas viagens, despesas, quando tem pessoas passando fome. Eles, para que haja uma distorção de valores, eles dão auxílio reclusão para o bandido, para aquele que cometeu o crime, para o criminoso. Auxílio reclusão, a família recebe. Agora, um pai de família que tem uma vida equilibrada, que tenta ter a sua esposa, cuidar dos seus filhos, educar seus filhos, quando ele chega na escola para matricular o filho, não tem vaga. Aí, quando a criança adoece, não tem saúde pública para oferecer, porque desviaram o dinheiro todinho com viagens para o exterior, com dinheiro público. Não tem hospitais. Aí esse homem morrendo de desespero, chega com um filho doente no hospital, não tem assistência. Aí então no caminho, ele é obrigado a parar em algum lugar, ficar numa parada de ônibus com o filho e é assaltado, porque não tem segurança pública. Por que não tem segurança pública? Porque o dinheiro foi desviado. A sociedade está doente, está inflamada, está se autodestruindo, porque está distorcendo os valores. As pessoas que trabalhavam não estão mais sendo estimuladas a trabalhar. Tem bolsa disso, bolsa daquilo, que na verdade é só para desviar o dinheiro. Dá, vamos dizer, R$600 a uma pessoa, mas fica com 600 mil do poder público. Então, é loucura o que está acontecendo na sociedade. Nós precisamos clamar a Deus para que Deus destitua todos os corruptos, as pessoas malignas
que de alguma forma, não sei como, conseguiu chegar no poder, chegar ali num cargo que pode desviar o dinheiro. E aí desvia. Mas, infelizmente, a inflamação está tão grande que até os meios de comunicação estão corrompidos. São comprados para silenciar a verdade e para divulgar a mentira. Esta é a sociedade que estamos vivendo hoje, porque se deixou de valorizar os princípios mais importantes da família, valores fundamentais para que a sociedade cresça. Então, tira o estímulo do trabalhador e estimula o bandido a fazer maldade, a assaltar, a fazer... Porque sabe que, pelo menos garantido, vai ter o auxílio reclusão para a família. E quem paga esse auxílio reclusão? O pobre. Aquele que tem pouco. E que tem ainda que tudo que vai comprar tem um imposto. Você vai comprar o pão, o feijão, a farinha, o arroz, o básico para sobreviver. Você paga muito de impostos. E sabe para onde vai o dinheiro do imposto? Está sendo desviado. E também serve para o auxílio reclusão. Vamos incentivar esse povo a cometer crime. A gente dá um salário certo para quem cometer crime. Isso é um absurdo. Nós precisamos clamar a Deus, porque só Ele. Não adianta, não adianta. Não pense que vai aparecer um super-herói e vai resolver o problema da nossa sociedade. Não acreditem que um político ele consiga mudar o quadro do que está acontecendo. E olhe que não é global. Não é só aqui. O problema está geral. O único que pode mudar a situação de todas as nações da terra é o Criador delas. Ele que criou o homem e a mulher e disse: frutificai. Ele disse: honrai o teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Ele disse: não adulterarás, não matarás, não furtarás. Olha que ele nem falou em roubo. Só o furto, a diferença do furto para o roubo. O furto é que ele tira o bem de outra pessoa sem que a pessoa perceba. De forma escondida, sem a violência. E o roubo é com violência. Aponta uma arma para tomar o bem daquela pessoa. Porque aquela pessoa é muito ruim, estava trabalhando e conseguiu comprar o celular. Tenho que roubar. Distorção de valores. Distorção de valores. Nós precisamos urgentemente nos prostrar diante de Deus como Josafá fez e pedir: Senhor, nós sabemos que o problema é grave, que há todo um esquema maligno tentando destruir a família e a sociedade. E só o Senhor, meu Deus, é quem pode desmontar tudo que foi montado para destruir os valores, a família, a fé, a confiança no nosso Criador. É disso que nós precisamos. Uma mudança no nosso pensamento. Nós estamos pedindo socorro a político? Não. Vamos pedir socorro a Deus para que Deus coloque políticos tementes a Deus, para que a sociedade consiga um alívio. E isso não é do dia para a noite. Mas diante de Deus, antes que esses políticos cheguem, os bons, aqueles que vão realmente honrar, não vão roubar,
não vão furtar, não vão desviar. É orando. Precisamos clamar, porque Deus, Ele fez. Quando o povo de Deus chegou no lugar indicado para ver o que aconteceu, porque o Senhor disse que essa batalha não era de Josafá. Mesma coisa que Ele nos diz hoje. Não tente resolver o problema político, social, econômico da nossa sociedade. Não tente com suas forças. Você precisa entregar esta causa nas mãos de Deus e dizer: Senhor, de onde nós caímos? Quando foi que nós fomos omissos como igreja do Senhor? E não oramos, jejuamos por nosso país, por nossa família, pela sociedade em que vivemos. E também, por que não clamar por todas as nações da terra? Porque é assim que Deus tem me levantado. Ore por toda a terra. Porque todos carecem do Senhor. Todos. Todas as nações, a que tenha mais poder bélico, a que tenha mais riquezas, ela precisa da misericórdia de Deus. Senão ela vai sucumbir. Porque nós temos que firmar a nossa família, a nossa sociedade na rocha que é Cristo. É nele, é na rocha que nós vamos conseguir a vitória. É nele que nós vamos ter uma sociedade transformada. É nele, é no Senhor. Tudo parece até impossível. A coisa maligna já avançou tanto, nós já fomos tão omissos como igreja, que aí a coisa já avançou tanto que dá para pensar, tem mais jeito não. Mas tem jeito sim. Nele nós somos mais que vencedores. A vitória que Deus deu a Josafá, Ele pode nos dar hoje, no nosso hoje, no que se chama hoje, que está tão difícil, mas devemos nos firmar nele, clamar a Deus, obedecer a Deus, andar em santidade, pedir a Deus o socorro dele, que ele vai chegar. Nós precisamos de um avivamento, de um renovo espiritual, para que possamos vencer os dias maus. Até aqui, igreja. Fiquem na paz do Senhor e meditem nesta palavra que Ele nos entregou. Até aqui.